Bom dia antes do sol, mulheres virtuosas, mulheres corajosas, mulheres que viverão a sua promessa do dia hoje. É isso mesmo, hoje você vai tomar posse da promessa que nós vamos falar sobre o patriarca Abraão, o pai da fé. Fica nesse vídeo até o final, porque nós vamos falar sobre 3 chaves, isso mesmo, 3 chaves da fé de Abraão. Se você tá com uma fé aí, ó, enfraquecida, tá com uma fé precisando dar aí uma turbinada, fica nesse vídeo até o final, porque o terceiro passo é o melhor. Já vou te dizer para você pegar papel e caneta para anotar, e também você que tá curtindo, você que tá seguindo essa série, gente, já curte, compartilha, faz toda a diferença a sua curtida, faz toda a diferença o teu comentário. Mas é claro que você vai fazer isso se você sentir que realmente acrescentou aí na sua fé, que é o que nós estamos aqui para fazer, tá bom, gente? Olha que legal, vamos falar do patriarca, vamos falar desse homem tão maravilhoso, amigo de Deus. Gente, tem responsabilidade tamanha e tem privilégio tamanho do que ser amigo de Deus. Já vamos começar assim, gente. Já vamos começar declarando e profetizando. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua, que nós seremos conhecidos como amigos e amigas de Deus. Gente, é muita intimidade. A gente olha para a vida de Abraão e vê o pouco que Gálatas fala sobre Abraão, pai da fé, nós já ficamos assim apaixonados. Como que ele teve tanta intimidade com o pai? E aí, lendo, eu vou te entregar exatamente nesse vídeo qual é o segredo da fé dele, tá bom? Então vamos lá. Ó, se você exerce a sua fé, você faz parte dos benditos de Abraão. Já anota aí. Ah, então quer dizer, Stephanie, eu me considero uma pessoa de fé. Então você já faz parte do grupo seleto, dos benditos de Abraão. Aleluia. Olha que legal. Ó, nós vamos lá para Gálatas, né? Pega aí tua Bíblia. Já pegou aí tua caneca, já pegou tua água, minha água tá aqui. Então vamos meditar na palavra. Eu tô muito feliz de estar aqui nessa madrugada. São 4:30 da manhã e a gente já começou assim, né? Já começou falando do pai da fé. Porque o que a gente precisa entender, gente, antes de eu entrar no conteúdo? Que o justo vive da fé. Nós precisamos entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, se você não acreditar que Deus existe, que Deus é o seu pai, que Deus entregou o seu único filho por amor a você, se você não acreditar nisso, vai ficar difícil de você se conectar com a promessa, porque a promessa ela vem através de uma aliança que nós temos a conhecer Jesus, uma aliança que nós temos a aceitá-lo como nosso único Salvador, nosso Senhor, e claro, a ter uma caminhada com Ele. E você vai olhar Abraão, você vai ver que Abraão ele sempre fazia a parte dele. Quando Deus disse para ele assim, ó, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não fez as malas de Abraão. Deus apenas deu uma ordem. Ele poderia muito bem não ouvir. Ele poderia muito bem dizer, mas aqui eu estou muito bem, deixa eu ficar aqui. E aí as promessas não iam se cumprir, porque para a promessa se cumprir na sua vida, você precisa fazer a sua parte, você precisa aceitar as condições de Deus e agir. Por isso que a fé é tão importante no processo de você viver a sua promessa, porque sem fé você não vive a promessa. Quando você não tem fé para conectar, para acreditar, para continuar perseverando, você não vive a promessa, porque não é todos os dias que você vai acordar crendo, não é todos os dias que você vai acordar acreditando que a promessa vai se cumprir. Lembra, toda promessa passa pelo teste do tempo. O que diz em Eclesiastes? Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu, e o que vai fazer a gente perseverar é a fé, e a fé ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus é o que você está fazendo aqui. E o primeiro passo que eu quero lhe dar para você, né, que eu quero passar para você é: todos os que vivem da fé trabalham com a renúncia do imediatismo. Gente, isso é muito sério. Você vê Paulo, que era um homem também douto de fé, um homem cheio da fé, né, que nem chegou a ser apóstolo de Jesus, mas teve uma experiência com ele e fez o triplo do que os apóstolos que andaram com ele fizeram. O que isso quer dizer? Fé.
fé. E olha o que ele fala: todos os que vivem da fé trabalham com a renúncia do imediatismo. Se você agora está se reconectando com a sua fé, você precisa entender que há um tempo certo para a promessa se cumprir, e você vai ter que alimentar a sua fé diariamente. Você vai ter que deixar a sua ansiedade de lado. Você vai ter que renunciar, até coloquei aqui, você vai ter que renunciar à sua ansiedade. Você vai ter que renunciar ao seu pensamento negativo para a meditação da palavra e a declaração do que aquilo que o Senhor disse vai se cumprir. Essa é a primeira chave muito importante de Abraão. Abraão recebeu ali a vinda ali do anjo, a visita do anjo, e ele creu sem duvidar que ele seria pai. E às vezes que ele duvidava, ele silenciava, mas continuava crendo em oração. Amém? Então, muitas das vezes, nós vamos ter que crer contra a esperança. Abraão creu contra a esperança. Queridos, isso é fé, porque ele é fiel e justo para cumprir e velar a sua palavra. Olha como é importante você entender que viver e reivindicar uma promessa é reivindicar uma palavra de Deus. É reivindicar uma promessa, uma palavra que ele liberou da boca dele. E as promessas de Deus não podem voltar vazias. Mas antes tem que fazer o que lhe apraz. A palavra de Deus é assim, queridos. Então, vai ter que passar pelo teste da renúncia, do imediatismo e da ansiedade. Foi o caminho que Abraão trilhou. Abraão parou de ouvir homens e ele olhou somente para Deus. Ele olhou somente para a fé dele. Ele olhou somente para o Pai. Ele focou no Pai. E muitas das vezes nós temos muitas distrações, né? Nós temos várias distrações. A gente procura a solução dos nossos problemas, a gente procura a nossa prosperidade em homens. Mas eu quero dizer, queridos, que a sua prosperidade não está em homens. A sua prosperidade não está naquilo que você acha que precisa estudar. A sua prosperidade está em Deus, em conhecer a palavra, em ser fiel a Ele, em cumprir princípios. Aí sim a promessa de Deus vai começar a se cumprir na sua vida. E Abraão sabia disso. Abraão sabia disso, e é por isso que ele arrumou as malas dele. Ele fez a promessa se cumprir na vida dele quando ele fez a parte dele. Muitas das vezes Deus te deu uma promessa, te liberou uma promessa, já tem 2, 3 anos, mas você não fez a sua parte. Você não foi lá congregar, você não continuou firme na sua igreja, você não continuou ali firme no seu propósito de oração na sua casa. Você simplesmente pegou a promessa, ficou feliz, contou para 2, para 3, mas depois aquilo foi desfalecendo. Aí não tem como, queridos, porque viver promessa é viver uma parceria. E essa parceria, Abraão e Deus tinha, tanto que ele chamava ele de amigo, de íntimo. Olha o tamanho, o grau de intimidade que Abraão tinha. Era amigo de Deus. Amém? Eu declaro e profetizo que eu e você vamos ser conhecidos e vamos ser chamados e vamos ter um relacionamento com o Abba, de amigo, e muito mais que amigo, de paizinho. Amém? Que é o que nós temos, filhas amadas do Pai. E a segunda parte, que é anular os seus desejos, anular suas vontades mundanas e querer viver o novo de Deus, querer viver a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável e que não, muitas das vezes não enche teus olhos, porque não vai falar de riquezas, mas vai falar de riquezas celestiais. Não vai falar de riquezas terrenas que às vezes a traça vai corroer, o cupim vai comer, mas vai falar de riquezas celestiais, queridos. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha a ousadia e a fé de Paulo. Eu já estou crucificado, agora a vontade dele prevalece na minha vida. Se isso é renúncia, se não é renúncia, eu não sei. Então, para você analisar o que os homens da fé, o que os heróis da fé viveram, o primeiro passo foi renúncia do imediatismo da palavra, se submeter à vontade do Pai. Os Gálatas, né? Peraí, vocês estão crendo na lei, que é a letra, e a letra mata, e é o Espírito que vivifica, né? Ou vocês estão crendo na pregação da fé? E aqui ele vai dar o exemplo de Abraão. Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Querido, se você acreditar em Deus até o final, se você crer contra as circunstâncias, se você continuar, se você permanecer fiel, você vai ter crédito no céu, você vai ter crédito com Deus, porque olha o que ele disse, isso lhe foi imputado como justiça. É impossível que o Senhor não venha fazer justiça por você quando você exerce a sua fé.
Lembra que o justo vive da fé. Ele não vive de ler a Bíblia, ele não vive simplesmente de ir à igreja, ele não vive de ficar vendo vídeos de pessoas te ensinando a fazer algo. Não, ele vive da fé, e a fé é execução. A fé é isso. Sente no coração de fazer um vídeo, vai lá e faça, coloque em ação. Sente no coração de falar de Deus para alguém, vai lá, abra sua boca e faça. Isso é fé. Fé é ação. Amém? E aqui ele fala: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Lembra que eu comecei esse vídeo falando que o pai da fé é Abraão? Pois é, o pai da fé é o nosso pai. A promessa que foi feita para ele é que a descendência dele seria incontável como as areias do mar, como as estrelas do céu. E assim é, porque alcançou a minha vida, alcançou a sua vida depois de tantos anos, né? Então, olha que poderoso, olha que Deus bondoso, olha que Deus fiel, que vela em cumprir a sua palavra. Amém? Olha o que você tem que entender. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Olha, gente, você precisa, já é o tópico 2, tá? Você precisa, existem 2 grupos hoje no mundo: os que são da fé e os que são da dúvida, os que são da inconstância, os que são como a onda do mar, que uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Então você precisa sair desse grupo da inconstância, desse grupo da dúvida, desse grupo da falta de fé, da falta da fé em si mesmo, da identidade. E você tem que partir para o grupo de Abraão, dos crentes como Abraão. Você precisa partir para o grupo dos filhos de Abraão, que é o grupo da fé. E como, Stephanie, que eu exerço isso? Como que eu exerço isso? É simples. Você exerce isso meditando na palavra. Você exerce isso lendo a história de Abraão também, meditando como que ele teve fé, meditando, fazendo orações e fazendo até mesmo os seus próprios desafios, os seus próprios propósitos com o Senhor. É muito importante, queridos, todas as vezes que eu fiz um propósito com Deus, eu usei toda a minha fé e no final o Senhor honrou a minha fé. Esse propósito ele foi respondido. Então você sabe que você tem fé quando você tem uma experiência com Ele. Você precisa ter uma experiência com o Pai. E o que é ter uma experiência? É voltar a conversar com Ele, é voltar a ter intimidade com Ele, é voltar a fazer como Gideão fez. Se o Senhor é comigo, então me dá um sinal. Dá um sinal, eu vou crer no Senhor, mas eu quero ter mais do Senhor, eu quero ver mais a tua face. Amém? E olha o que ele fala. Sabei, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. E olha aqui, ó. Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas para ti. Abraão carregava uma promessa. Então, o primeiro ponto você precisa trabalhar com uma renúncia e o imediatismo. E o segundo ponto você precisa saber qual é a sua promessa. Você precisa folhear aqui a Bíblia e escolher, olhar a promessa e intitular e dizer assim, ó, essa promessa é minha. Isaías 45 é meu, Salmo 3 é meu, Isaías 61 é meu. Então assim, você precisa olhar a promessa e tomar posse e falar assim: ei pai, essa aqui é a promessa, e começar a orar sobre ela. Abraão fez isso. Abraão, depois que recebeu a visita do anjo, que disse que ele seria pai de nações, que a Sara, mesmo avançada em idade, teria um filho, ele creu e ele começou a orar sobre isso. Senhor, pela tua palavra vai acontecer. Muitas das vezes ele até teve momentos de duvidar, mas ele permaneceu firme. Ou seja, queridos, você tem que pegar, são mais de 8.000 promessas na palavra. Então pegue essa promessa para você. O justo vive da fé. A partir de hoje eu vou aumentar a minha fé. A partir de hoje eu vou começar a fazer coisas para Deus que eu nunca fiz. Vou começar a acordar mais cedo, vou começar a orar, vou começar a gerar valor na vida de pessoas que estão precisando ouvir de Deus. Vou me permitir dar lugar e ser usada por Deus. Amém? E olha o que ele fala aqui também no 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ou seja, a letra mata, a lei mata. O que vivifica é a fé, né? O justo vive da fé. Então não espere nada da letra. O que é a letra? É você só ler e não fazer nada.
Amém? Você tem que ir para a ação. Os que são da fé vai para a ação. Lembra que Abraão saiu do meio da sua parentela. Lembra que Abraão fez suas malas, desmontou tenda, pegou todas as suas famílias, chamou seu tio Ló. Lembra que ele chamou seu familiar, né, que ele quis. Eu não tô lembrando se é tio ou seu primo, mas ele chamou ali seu tio Ló e ele saiu do meio da sua parentela por causa de uma voz que ele tinha ouvido, porque ele creu nessa voz que era do Senhor Jesus. Muitas das vezes você está ouvindo essa voz já faz tanto tempo. Você está ouvindo essa voz aí já, oh meu Deus, Deus tem falado comigo para mim começar a ser mais, a ter mais fé, para mim começar a transbordar mais, para mim começar a abrir minha boca, para mim começar a fazer coisas que eu tenho medo, como empreender, como se for vender, vender, se for oferecer, oferecer, se for escrever um livro, escrever. Eu não sei o que você tem medo hoje. Eu não sei, se for ter filhos, começar a pensar. Deus quer que você se arrisque, que você comece a viver o novo. Não é nem se arriscar a palavra certa, é viver o novo dele, porque o novo assusta mesmo. O novo assusta a gente que não sabe, mas ele quer que você viva o novo e ele quer que você faça a sua parte. Depois que você trabalhar com a renúncia, escolheu sua promessa aqui na palavra, começou a orar sobre ela, trabalhou com a renúncia e o imediatismo, você precisa trabalhar com a sua oração sobre essa promessa. Amém? Você precisa trabalhar com a sua oração. E aqui ele diz assim, ora, a lei não é da fé, mas é do homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-lhe maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Olha a promessa que o Senhor tem hoje para você. Toda maldição sobre a sua vida é quebrada, toda maldição sobre a sua vida cai por terra, seja familiar, seja sentimental, seja empresarial, financeira, cai por terra, porque Cristo, quando você aceita Ele, quando você faz uma aliança com Ele, olha o que está escrito em Gálatas 3:13, Cristo já te resgatou da maldição, fazendo-lhe maldição, se pendurando no madeiro. Olha a importância de você ter aliança com esse Deus. Você que me segue aqui, você que assiste esse devocional, tenha aliança com esse Deus maravilhoso, porque você vai viver, tá? As promessas do Espírito. Amém? E ele fala assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, a posteridade que é de Cristo. Ou seja, quem fez a promessa de Abraão, quem prometeu, é fiel e justo para cumprir, e cumpriu. E cumpriu, queridos. Então eu quero declarar que esse terceiro ponto você precisa entender, que você tem que ter aliança com o Senhor. Não se vive promessa sem aliança. Abraão teve uma aliança. A primeira experiência que Abraão teve com Deus foi ouvir uma voz. Muitas das vezes você não tem essa experiência, você não tem essa intimidade, mas você escuta Deus falar com você, você escuta Deus falar para você ler mais a Bíblia, para você acordar de madrugada, para você falar com alguém o que Ele tem para te dizer, a mensagem que Ele entrega para você, mas você não tem dado ouvidos a essa mensagem, a essa voz. Ao contrário de Abraão, Abraão deu ouvido, e não só deu ouvido, mas ele agiu em cima da promessa. Ele agiu em cima da promessa. Sabe, queridos, para mim estar aqui hoje nesse devocional, eu precisei de fé e eu precisei agir em cima da promessa. Da promessa que eu sei qual é, que eu guardo no meu coração, mas eu precisei agir. Deus já me prometeu, mas se ele falasse, se eu falasse assim para ele, não, Senhor, mas eu não quero aparecer, mas eu não quero compartilhar aquilo que eu sei, deixa eu quietinho aqui na minha, deixa eu ficar quieta. Queridos, talvez a promessa nunca se cumprisse. Stephanie, se cumpriu? Ainda não, queridos, mas nós estamos vivendo de fé em fé. A Bíblia fala que é de fé em fé e é de glória em glória. E hoje, nesse feriado maravilhoso, o Senhor já derramou uma porção de fé que você precisa, uma porção de resistência, uma porção de intimidade, queridos, porque no final não é sobre só viver a promessa, no final é sobre ter aliança com Deus. Sabe, nós demos essa volta inteira para entender que o segredo de Abraão é a aliança com o Senhor. Ele deu ouvidos a uma voz que ele nunca tinha ouvido, mas ele sabia que era Deus. Ele sabia que era um ser poderoso como o nosso Pai.
certo? E muitas das vezes nós ouvimos a voz de Deus tanto tempo e a gente não escuta. Pare com isso, com essa resistência hoje. Escute a voz do Senhor hoje falando com você e entenda que nenhuma maldição vai pegar na sua vida, seja hereditária, seja uma maldição sentimental, financeira, ela não vai pegar na sua vida quando você fizer a aliança com o Pai. Amém? E você que chegou até aqui e você quer refazer a aliança com Deus, você quer fazer como Abraão fez, eu quero que você feche os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração. Eu quero apresentar a sua vida, e se você chegou até aqui comigo e por acaso você está aí afastado e você fala: Stephanie, eu já fiz uma aliança lá atrás, mas eu fiz tantos erros, eu cometi tantos pecados e assim, eu não tenho como mais voltar. Eu digo para você que você tem sim, que o Espírito Santo, que o Pai te espera de braços abertos, que o Pai te espera para colocar um anel no seu dedo, para colocar sandálias em você, uma capa nova, como Ele fez com o filho pródigo. E a festa no céu, quando você se arrepender, quando você de fato entender que você precisa sim de uma fé para você viver a vida extraordinária que você deseja, mas mais do que uma fé de Abraão, você precisa da aliança que ele fez com Deus, a ponto de ser considerado como amigo. Então, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas pessoas que estão aqui nesse canal. Não importa se é uma pessoa, não importa se é duas, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria no meio. Pai, eu quero apresentar essas vidas, Pai, essas vidas que ainda estão atormentadas pelo espírito da culpa, de não poder voltar por conta dos erros. Eu quero, Senhor, que elas sintam paz. Eu quero que elas sintam-se perdoadas. Eu quero que elas sintam, Pai, tomadas por um espírito de ousadia, por um espírito de basta, chega de viver a mesma vida, chega de viver no mesmo erro, chega de viver com os mesmos fracassos. Pai, que elas venham levantar agora as mãos delas para o céu, assim como a minha está levantada, e que elas venham fazer essa oração junto comigo. Faça essa oração, você que quer voltar para o Pai hoje, você que quer reconciliar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu aceito o Senhor novamente como meu Senhor, como meu Salvador. Eu confesso, Senhor, perante os homens, perante o céu, que o Senhor é quem me guarda, que o Senhor é meu Salvador, que o Senhor entregou o seu único Filho por amor a mim. Senhor, me recebe de volta na sua presença, perdoa os meus pecados, escreve de novo o meu livro na vida, Pai, porque quando eu me converter eu serei uma bênção, uma árvore frutífera, que darei muitos frutos para o teu reino. Me aceita de volta, Pai, e eu creio que a festa no céu, o Senhor aceita a sua vida, recebe a paz que excede todo entendimento, recebe vida de Deus, recebe prosperidade do alto, do céu, recebe amor, recebe tudo o que você estava precisando no mundo espiritual, Pai. E eu creio, Jesus, que hoje é o dia que o Senhor fez. Eu creio que a promessa do Senhor vai começar a se cumprir na tua vida, porque você fez uma aliança com Ele. E uma vez que você fez uma aliança com Ele, o que você tem que fazer agora é meditar na tua promessa, é entrar em juízo com Ele, continuar orando e continuar declarando que essa promessa, ela já se cumpriu para a honra e glória de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Que manhã maravilhosa, que madrugada abençoada, que feriado abençoado. Eu sou Stephanie Martins e eu espero que você tenha gostado até aqui. Curte, compartilha, manda aquele comentário que faz toda a diferença. Se você fez essa oração, eu quero saber, eu quero te conhecer. Fala assim: Stephanie, fiz sim a oração, e a gente vai ficar muito feliz, tá? Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Aliás, até amanhã mesmo, né, gente?